Nós estamos nesse mês de junho falando sobre a nossa fé. Sobre a nossa fé, nós já falamos um pouquinho sobre para onde a nossa fé nos leva, que é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Então a nossa fé nos leva diretamente à pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente olha para Jesus, o que a gente pode aprender a respeito da nossa fé? Então nós passamos por Jesus, que coloca a vida acima da religião. A exemplo do sábado, quando ele cura, abençoa as pessoas no sábado e fala, olha, o sábado foi feito para a vida e não ao contrário. Nós vimos que a nossa fé nos leva a corrermos até Jesus e tocarmos em suas vestes, como a mulher do fluxo de sangue. Nós vimos a semana passada de um Deus em Jesus que acalma a tempestade e fala, olha, mesmo que você ache que não vai ficar tudo bem, eu me importo com a sua vida, vai ficar tudo bem. E nessa manhã eu gostaria que você abrisse ou acessasse a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1, o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Lucas 7, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou outros amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao seu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e também tenho soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por essa celebração, porque nós sabemos que o Senhor está aqui entre nós, nos abençoando através dos louvores, ouvindo os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas súplicas, recebendo tudo aquilo que nós temos a partilhar uns com os outros, motivando os nossos corações para que nós possamos caminhar essa jornada de paz, de reconhecimento uns dos outros e partilharmos aquilo também que o Senhor nos dá. E nos abençoa para que a gente, com discernimento e sabedoria, faça um bom uso para a sua glória e para o bem de muitas pessoas. E te pedimos nessa manhã e nesse instante em especial que o Senhor abençoe a reflexão da sua palavra. Venha com seu Espírito tocar os nossos corações, para que assim essa palavra nos transforme e continue a nos moldar nessa jornada a qual o Senhor nos vocacionou, de sermos discípulas e discípulos do seu Filho Jesus, a sua igreja. No nome de Jesus que eu te oro e te peço. Amém. A gente, geralmente, organiza a nossa vida. Geralmente, quando dá, né? Mas organiza em qual sentido? A gente
é dotado de uma racionalidade que Deus nos deu e a gente tende a colocar cada coisa no seu determinado lugar. Quando a gente olha para o aspecto religioso, por exemplo, a gente tem a nossa teologia. A gente fez um curso de teologia, onde a gente tem os nossos dogmas, as nossas confissões de fé, as nossas explicações para aquilo que acontece, uma agenda religiosa. A igreja funciona aqui de domingo, mas também funciona de semana. Então a gente costuma organizar a nossa vida a partir daquilo que a gente acha correto, e dentro dessa organização a gente vai estabelecendo algumas regras. E, por exemplo, eu já passei na minha caminhada religiosa pensando que Deus ele era aquilo que eu pensava o que eu entendia que ele era. Depois fui caminhando e tive que reorganizar a minha vida religiosa, sabendo que Deus é muito mais do que aquilo que eu posso entender dele. E muitas vezes, quando a gente fala disso, algumas pessoas se constrangem ou ficam em dúvida, ou a gente gera uma crise, que pode ser boa ou ruim, dependendo de como essa conversa acontece. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula na IBD, e eu estava dizendo justamente que fora desse âmbito religioso, fora da igreja, existem pessoas que podem demonstrar uma fé, às vezes maior do que as pessoas que estão aqui dentro. E isso gerou um impacto muito grande em uma outra pessoa, porque questionaram assim, mas a gente não tem o Espírito Santo, mas a gente não está aqui com isso, etc. Eu falei, pois é, mas às vezes a gente está aqui dentro e vivendo regras religiosas, dentro da nossa organização de vida, mas a gente não entendeu o todo ainda. E algumas coisas acontecem, às vezes conversas como essa, que acabam nos ensinando algumas coisas a mais diante daquilo que a gente pensa saber. E é engraçado, Isso pede uma reorganização dos nossos planejamentos. E a vida também é assim, não só nesse âmbito religioso. Às vezes a gente tem tudo muito arrumadinho, não é verdade? Tudo a gente já pensou, se acontecer, para onde a gente vai correr, a gente pensa, já sabe a ligação que a gente vai fazer, quem a gente vai chamar se alguma coisa estranha acontecer. E os nossos caminhos, na teoria, eles vão sendo desenhados, rascunhados, traçados dentro daquilo que a gente planeja como vida, dentro da nossa organização. Mas as circunstâncias, e vê assim se é com você também, que bagunçam toda a nossa vida. A gente tinha tudo planejado, mas de repente acontece uma coisa que de repente desconstrói aquela organização. E nos fazem perceber, quando essas coisas acontecem, justamente que os nossos esquemas de vida, os nossos programas, as nossas organizações, às vezes precisam ser enterradas, precisam ser guardadas no bolso, precisam ser ressignificadas. Porque há circunstâncias que bagunçam tanto dentro da gente, que a gente, numa fração de segundos, a gente tem que parar e ver se a gente consegue reorganizar, repensar tudo o que está acontecendo na nossa vida. E a gente pensa, e agora? O que eu faço? E agora? Como é que eu vou lidar com isso? Para onde eu vou? A quem eu vou recorrer? Como é que eu vou fazer nessa determinada situação? E nem sempre, o caminho que a gente desenha no papel, então, ele é o caminho que se executa na prática e na lógica da vida. E quando eu olho para essa história, desse servo do centurião e da cura que Jesus oferece, eu fico imaginando aqui, obviamente, muito tempo depois, que esse oficial romano, esse centurião, talvez fosse um homem organizado, talvez fosse um homem que tivesse planejado algumas coisas para a sua vida. Era um homem responsável, um homem de poder, um homem responsável por soldados, por uma centúria romana que cuidava justamente de uma parte do território onde o Império Romano ocupava. Tinha os seus servos e tinha os seus planejamentos. E eu fico pensando que se ele precisasse de socorro um dia, ele não procuraria Jesus. Jesus
talvez tenha sido a última alternativa, e essa alternativa que pede para ele mudar, talvez todos os seus conceitos. Por quê? Porque ele era um romano. O romano se considerava acima do judeu, do povo de Israel e de todos os povos que estavam debaixo do Império Romano. E Jesus, ele era um rabi judeu, um mestre judeu. E ele controlava, esse centurião, toda aquela região, certo? Ele vivia naquela terra, que era uma terra que pertencia ao Império Romano, mas por onde o povo de Jesus estava. E Jesus também andava por ali. E dificilmente esse centurião tinha uma fé em Jesus ou no Deus de Israel, que era o Deus a quem Jesus estava revelando. Então era um homem que talvez tivesse seus próprios caminhos, suas próprias ideias, mas que foi atravessado por uma circunstância da vida, dessas circunstâncias que nos fazem ressignificar e repensar todo o nosso trajeto. Nesse caso, uma questão de saúde, uma saúde de um servo, que, diga-se de passagem, o texto diz, a quem ele muito estimava. E era um homem de poder, mas que se viu em um momento, mesmo com todo o seu planejamento, mesmo com todo o seu poder, incapaz de resolver a situação, a circunstância que lhe se apresentou. Então, a primeira coisa que eu consigo aprender nesse texto é que o poder, ele tem um limite. A impotência do poder e a alternativa da fé. Anota isso. Quando você não conseguir mais fazer alguma coisa, você ainda tem a alternativa da fé. Porque essa é a história de uma angústia desse homem que vê um dos seus servos doente a ponto de morrer e se vê atravessado por essa gravidade de morte. E quando a gente vê alguém que está atravessando, alguém que a gente ama muito, alguém que a gente estima muito, atravessando um problema grave de saúde correndo o risco de morrer, inclusive, a gente precisa, e a gente não tem poder para mudar essa situação, a gente precisa reorganizar a nossa vida, a gente precisa refazer algumas coisas. Isso é muito engraçado, né? Porque isso mostra o poder, às vezes, situações como essas, elas nos revelam, às vezes, o poder que nós temos de ser resilientes. Às vezes são situações que a gente não planejou, que a gente não quer, que a gente não sonha, que a gente foge de passar, mas que mostram para a gente que às vezes a gente tem uma força que a gente não pensava ter, que a gente consegue dar passos que às vezes a gente pensava que se isso acontecesse, a gente não conseguiria dar, né? Então, há situações que acontecem e não são planejadas, que colocam a nossa corda, ou a corda no nosso pescoço, e que só assim a gente consegue entender a capacidade que a gente tem de reorganizar a nossa vida. E essa é uma história interessante, porque é a história que nos faz lembrar que dentre tantas coisas, diante das circunstâncias adversas, qualquer que seja o poder que a gente tenha, pode ser poder material, pode ser poder de reconhecimento social, pode ser poder de influência, eu não sei. Qualquer poder, ele se esvai. O poder, ele é limitado. Há quem diga que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, não é? Mas a gente está aprendendo que querer não é poder. Quem vive a vida sabe que não é assim, que a vida não acontece nessa lógica. O poder, de fato, mexe com a nossa cabeça. E o poder que a gente tem em qualquer área da nossa vida, ele nos dá a sensação de que a gente pode tudo. E quando está tudo indo bem, quando está tudo seguindo planejado, quando não temos grandes circunstâncias adversas acontecendo na nossa jornada, a gente fala, tá bom, está tudo indo bem. E a gente vai pensando os nossos caminhos, isso vai massageando o nosso ego, e isso vai facilitando os nossos sonhos, os nossos planejamentos, mas o poder não dá conta de tudo. Qualquer poder que seja, inclusive o da nossa saúde, inclusive quando acontece algo com a nossa saúde, às vezes ele é irrisório, ele não faz mais sentido. Nós não temos o poder de controlar as circunstâncias. O poder não dá conta de nos blindar
de acidentes ou incidentes que acontecem na nossa vida. O poder não dá conta de muita coisa. O poder não dá conta de muita coisa. E a gente se esquece disso às vezes. Às vezes a gente se acha, ou se coloca nessa posição de poder e vamos indo. Mas às vezes a gente é lembrado pela vida de que a gente precisa colocar o nosso poder no bolso e abrir espaço para se render à fé. O poder não dá conta de tudo. E aqui tem um homem de poder, essa história nos apresenta, e um homem de fé. O homem de poder é esse centurião, e o homem de fé é Jesus. É Jesus. E esse centurião, então, ele ouve falar de Jesus. Veja, ele não era da fé de Jesus, ele não pertencia ao povo de Jesus, mas ele estava ali na região que esse povo estava. E alguém deve ter falado para ele, ou ele deve ter ouvido sobre esse Jesus. Sabe esses testemunhos que a gente dá às vezes sem querer na rua? Assim, fala, às vezes num lugar você está conversando e fala, não, eu vou orar por você. Mas espera aí, ela ora onde? Né? Sabe, não, tem gente lá na comunidade orando pela sua vida, eu já levei seu pedido de oração. Às vezes pessoas que não pertencem à nossa religião, são esses testemunhos, essas falas, às vezes um Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, que às vezes testemunham na vida daquele que não é da nossa religião, que existe algo a mais, que ele não vê, que ele não conhece. Talvez isso tenha acontecido aqui, esse testemunho público de partilha da fé, né? Essas frases simples. E aí esse centurião ouve, de alguma maneira, falar sobre Jesus. E ele diz, eu quero, nesse momento em que eu não posso fazer nada diante do poder que eu tenho, eu quero que esse Jesus venha curar o meu servo. Ele reorganiza a vida, ele refaz a sua agenda, ele abre espaço para esse diferente que é Jesus, que estava ali à sua disposição. Porque Jesus sempre está à nossa disposição, não está? Jesus sempre está à nossa disposição. Ele sempre está olhando para a gente, olhando para o nosso sofrimento, olhando para a nossa angústia, olhando para os nossos desafios. Ele sempre está olhando para a gente. A gente que acha que às vezes ele não está olhando para a gente, mas ele sempre está olhando para a gente. E esse centurião, ele então ouve e pede justamente para algumas pessoas irem ao encontro de Jesus, o que é muito paradoxal nesse texto, porque para quem ele pede, justamente são para judeus religiosos, que não são romanos, que odeiam o Império Romano, porque é o império opressor de Israel, para falar com um rabi marginal, que é justamente visto como pelos religiosos judeus como um herege. Enfim, coisas da história, né? São esses judeus religiosos, então, que vão até Jesus. E eles, porque quem tem poder, fala assim, né? Manda. Quem tem juízo obedece. Então o centurião fala, não vou até lá, mas manda alguém. E mandou os religiosos judeus. E eles foram. E eles chegam para Jesus e falam assim, esse homem ele é importante para a nossa comunidade. Ele construiu a sinagoga. Ele merece que você faça alguma coisa por ele. Ele merece. Ele merece alguma coisa. E é interessante. Aqui talvez seja um segundo ponto aí para a gente entender dessa história. A fé, ela se vive na lógica da graça e não da lógica do mérito. Interessante porque a gente tem essa ideia de classificar as pessoas entre aquelas que merecem e aquelas que não merecem, não é verdade? E assim, não sou eu que vou dizer que as nossas relações horizontais não tenham mérito. Elas têm.
elas têm mérito, né? A gente geralmente olha para uma pessoa, vai fazer alguma coisa por outra pessoa e fala, essa pessoa merece, ela é esforçada, ela tentou, ela chegou até aqui, ela estudou dia e noite, ou ela trabalha, ela estuda à noite. A gente coloca esse mérito nas nossas relações horizontais. Quando eu vou numa loja, às vezes eu sou uma pessoa que para comprar roupa, eu gosto de comprar doce, mas para comprar roupa, eu sou uma pessoa muito difícil, até pelos preços, né? Cada vez maiores, assim. E a Fê tem essa lógica, ela fala, você merece, você trabalha tanto, você estuda tanto, você merece, compra isso. Então a gente tem essa lógica, inclusive nas nossas relações mais íntimas, e está tudo bem, né? Mas eu acho que o problema é quando a gente leva essa lógica do mérito para a nossa relação vertical com Deus, sabe? Querendo julgar quais pessoas merecem e quais pessoas não merecem serem abençoadas por Deus. Então, veja, quando você for apresentar alguém, quando você for fazer alguma coisa para alguém, ou pedir para alguém fazer uma coisa por um outro, tudo bem, você fala, olha, fulano merece que você faça isso, tão dedicado, vamos pensar no esforço dele, está tudo bem. Mas aqui na nossa relação vertical com Deus, sabe, na relação com Ele, quando a gente pedir audiência para falar com Deus em nome de alguém, a gente não precisa chegar a Deus. Você sabe que Ele merece. Você sabe que essa pessoa, ela é tão esforçada na igreja, essa pessoa, ela já evangelizou tanta gente, essa pessoa já fez tanto pela comunidade. A gente não precisa ter esse discurso para Deus dizendo, essa pessoa merece, essa pessoa não merece. Ó, não quero me meter, mas eu acho que ele merece, né? Você vai falando na oração, né? Quer dizer, a gente precisa entender que o amor que Deus tem pela gente, ele é tão surpreendente, tão gracioso, que Deus não faz porque a gente faz ou deixa de fazer. A lógica do amor de Deus não se sustenta no mérito, se sustenta na graça. Entende? Então Deus faz o que faz pela gente, não porque a gente conseguiu cumprir aquilo que Ele desejava. Porque muitas vezes a gente não consegue. A gente sabe que deveria e não consegue. A gente falha conscientemente, a gente falha inconscientemente. Mas Deus faz o que faz porque Ele nos ama. E não porque a gente faz. E é por isso que Jesus acolhia todo mundo. Aqueles que mereciam e aqueles que alguns diziam que não mereciam. Jesus acolhia todo mundo. Tanto que Jesus, ele era criticado por isso, não era? Pelos religiosos da sua época. As pessoas diziam, nossa, se esse camarada diz quem ele diz ser, ele não jantaria na casa de fulano. Se esse camarada diz quem ele diz ser, o Messias, ele não se sentaria com pecadores e publicanos. Ele não estaria aí andando com pessoas de má fé, com pessoas que não merecem a visita e a graça desse Deus. Então Jesus era criticado. É como se as pessoas esperassem que esse Deus viesse somente para aqueles que merecessem. E de repente alguma pessoa que não merecesse, na ótica religiosa, chegasse a esse Deus, ele falou, não, você nem vem com conversinha porque você está de banco aí, você não merece nada. Entende? Quantas vezes Jesus foi abordado e criticado por essa situação? Mas Jesus fazia isso, ele acolhia, ele abraçava, ele jantava, ele permitia que as pessoas chegassem perto. E foi isso que ele fez com esse centurião, que foi identificado aqui, inclusive como um homem bom, mas que poderia ser visto por Jesus também como um traidor do povo de Israel, como alguém que oprime, representante do império. E Jesus podia falar assim, como um revolucionário do outro lado. Eu não vou fazer nada com colonizador. Eu não vou ter papo com essas pessoas que escravizam outras pessoas, que não dão liberdade. Jesus poderia ter tido essa atitude. Falei, eu vim para a liberdade, eu não vim para sustentar a marmante que escraviza. Jesus poderia ter tido essa atitude, mas não. Jesus é essa expressão
de um Deus que tem os braços abertos para todos nós, para todo mundo, mas que não muda a gente por constrangimento ou por vergonha. Jesus nos constrange com seu amor. Ele nos constrange com aquilo que Ele faz pela gente. A gente não precisa ter medo de ficar constrangido por Deus, por não fazer aquilo que a gente sabe que deveria fazer. Porque Jesus e o próprio Deus, Ele não nos pega nos nossos erros. Não é como se Ele chegasse assim para mim, imagine, André, hoje você não vai pregar porque você sabe, né? André, você não vai ter a bênção aí das férias, que começam amanhã, diga-se de passagem, porque você faltou muito, você ficou doente, descontou e tal. Entendeu? Deus não trabalha nessa lógica. Não é assim. André, vai ter férias? Deixa eu te abraçar aqui, você está precisando. Né? Vai viajar com a família, vai passear com a família, depois volta, relaxa e volta para cumprir. Não veio na escala, está dando mancada, muita gente dando mancada na escala aí, Camila. Tudo bem, assim, arrume isso daí, né? Não é para ficar dando mancada, mas Deus vai te acolher do mesmo jeito, entende? A questão não é Deus te acolher ou não, a questão é você não dar mancada na escala. Não se inscreveu ainda na programação dos homens, hein? Então você se inscreva. Você sabe que tem que se inscrever, vai ser bom, um momento de comunidade. Se não se inscrever, Deus vai continuar te abençoando, vai te acolher. Mas se inscreve, né? Então, vocês estão entendendo essa lógica? Jesus é essa expressão de um Deus que vai nos acolhendo. E aí, é interessante como que o evangelista coloca isso, porque ele coloca esse centurião diferentemente, com uma consciência diferente desses judeus religiosos. Olha o que acontece, Jesus está lá, indo perto agora da casa do centurião, já chegando perto, e aí o centurião, sabendo que Jesus se aproxima, ele manda agora soldados, provavelmente amigos dele, para encontrar Jesus. E ele diz assim, fala para Jesus o seguinte: Jesus, não precisa vir na minha casa, porque eu não mereço. Eu acho interessantíssimo como o Lucas, o evangelista, constrói essa narrativa. Porque você tem no versículo 4, os judeus religiosos, porque o centurião construiu a sinagoga, dizendo para Jesus que ele merece. E esse centurião, que não é da fé de Jesus, que não tem as escrituras dos judeus, que não é do povo de Jesus, chega e diz o contrário, mostrando que ele tem mais consciência do que esses judeus religiosos, que ele tem a consciência, inclusive, de que todo mundo que conhece Jesus deveria ter, de chegar e dizer assim: Jesus, eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Entende? Olha que interessante, tudo bem você dizer, eu disse isso, fulano merece, entendeu? Na nossa relação horizontal, tudo bem você dizer, mas pega muito mal você falar de si mesmo e dizer, eu mereço, né? Eu mereço. Pega mal, não é? Essa é uma recomendação, inclusive bíblica, né? Que não seja a sua própria boca que te louve, não é? Que não seja a sua própria boca que te louve. Então, você pode ter a consciência dos seus feitos, você pode se orgulhar daquilo que faz, dos seus acertos, da sua competência. Mas vamos combinar um negócio? Vamos combinar? Não chega falando assim, eu mereço, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É feio. É feio, eu diria, é démodé, é cafona. Tem essa palavra ainda? É cafona, sabe? Quer dizer, não pega bem. Deixa os outros dizerem, está tudo bem, mas não saia por aí batendo no peito, dizendo eu mereço, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou o cara, porque eu sou a pessoa. É claro que isso é muito diferente de você lutar pelos seus direitos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dessa vaidade boba, dessa vaidade infantil,
de você achar que em todo o tempo todo mundo está precisando de você e que você precisa, na verdade, também fazer propaganda de si. Que coisa feia, cafona. Né? É muito mais bonito, e eu acho muito mais maduro, talvez muito mais humano, a gente desenvolver a consciência de que nós somos esse espaço de contradição, e que nesse espaço que nós somos de contradição, nós temos 1000 razões para olharmos para nós mesmos diante do espelho e, sobretudo, diante de Deus e dizer: eu não mereço. Eu sei quem eu sou, eu não mereço. Sabe? Porque não tem a ver com isso, na verdade, com merecer. Eu não preciso, Senhor, ficar batendo na mesa para o Senhor me dar. Eu não estou aqui negociando, eu não estou aqui fazendo barganha, eu não estou aqui dizendo o que o Senhor tem que fazer, porque eu sei quem o Senhor é, e eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Vejam, é um senso de humildade, que não tem a ver com autocomiseração, de ficar sempre se jogando para baixo. Não é isso que eu estou dizendo também. É uma consciência que a gente precisa desenvolver, porque eu acho que é só assim que a gente amadurece, quando a gente abandona essa síndrome de Narciso, de que a gente faz, de que a gente merece, de que a gente é, sabe? E deixa de achar que a gente é a última bolacha do pacote, a última, sei lá, o centro do universo, ou qualquer coisa que signifique essa relação voltada para o nosso próprio umbigo. A vida é mais interessante, a vida é mais madura quando a gente vive a partir dessa consciência. Eu vi uma filósofa falando esses dias, inclusive, que a gente está numa situação perigosa com o mau uso das redes sociais, porque a gente está desenvolvendo personalidades narcisistas, onde as pessoas elas estão acostumadas a ser vistas e expostas, e veem a sua própria imagem ali e querem cada vez mais. Então toma cuidado com esse uso. Em época de inteligência artificial, a gente precisa de uma inteligência emocional, de uma inteligência coletiva para viver bem socialmente. Então, cuidado. Enfim, e ele diz então para Jesus, esse centurião: não precisa ir, não precisa, eu entendo disso. Eu também estou sujeito à autoridade, e eu também tenho autoridade. Eu tenho pessoas que me servem. Eu entendo esse negócio de falar e a palavra ser cumprida. Então, faça um favor, Jesus. Não vem não, não vem não, eu não mereço. E você sabe por que isso é bonito? Porque esse cara não está falando para Jesus assim: eu sei o que é mandar, então mando o fulano lá e vai. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é: eu entendo essa dinâmica de vida que se sustenta na confiança de uma palavra. Eu entendo essa dinâmica de vida que se sustenta no poder da palavra, nesse ato de palavra. Então, Jesus, eu não te conhecia, mas eu estou te conhecendo agora, e eu já entendi. Dá para confiar na sua palavra. Precisa ir lá não vá. Não precisa, só diga assim, por favor, que alguém vá. Porque eu sei do poder da tua palavra, e com o poder da tua palavra eu sei que alguma coisa vai acontecer. E aqui, na confiança do poder da palavra de Jesus, nós temos a maior demonstração de fé que Jesus já viu. Que não era um religioso da religião de Jesus, que não era uma pessoa que tinha os livros das Escrituras, mas que era alguém que demonstrou uma fé fora da igreja, fora da religião. Entende? Tanto é que Jesus se admira. O texto diz que Jesus caiu em admiração. Jesus ficou estupefato, ao ponto de falar: em todo Israel eu jamais vi uma fé tão grande. Uma fé que se sustenta na confiança da palavra. E talvez, para a gente que está nessa jornada da nossa fé, nesse mês, isso seja muito interessante da gente guardar. Porque ele dá um resumo, em poucas palavras, do que é a fé. A fé é ter confiança na palavra de Jesus. Entende? Esse centurião está ensinando os religiosos o que é ter fé.
é ter confiança na palavra de Jesus, nessa força que move o universo e que somente de falar pode fazer as coisas acontecerem. Então vejam, a fé não é um exercício mágico que nos leva a ver feitos miraculosos, coisas inexplicáveis, não. A fé não é um exercício ritualístico que faz a gente sair domingo de manhã da nossa casa e vir para esse prédio e me faz participar de cerimônias e ritos, não. A fé é uma experiência de confiança no poder de uma palavra, e no nosso caso, no poder da palavra de Jesus. E o poder dessa palavra faz as coisas acontecerem mesmo à distância, porque não é uma questão de relacionamento, de presença física, não tem a ver com outra coisa, senão confiar nessa palavra que rege o universo, como a gente viu domingo passado, que diz para a tempestade se acalmar, e ela se acalma, como a gente vê em outros relatos do Evangelho, que diz para o morto se levantar e voltar à vida, e o morto se levanta e volta à vida. É nessa palavra que a gente precisa confiar, que faz que a gente passe de um coração de pedra até um coração de carne, que se conecte justamente com o coração do nosso eterno Deus. E aí, Jesus diz: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Porque a fé está para além das nossas crenças. A fé está para além daquilo que a gente acredita. A gente pode acreditar em muitas coisas, e que Deus pode fazer muitas coisas, mas a fé é uma experiência de confiança na palavra de Jesus. E se a gente fosse atualizar essa história, seria justamente a gente pensar alguém ali do outro lado da rua, talvez durante a semana, num evento da SEB, alguém que pode ser até poderoso ou não, que está ali, mas que não tem religião, ou um agnóstico, ou uma pessoa de outra religião, e está ali conversando com Jesus, do outro lado da rua. E de repente Jesus fala: nossa, quantos anos tem essa igreja aqui na frente? 70. E ele fala assim: nossa, lá dentro eu nunca vi ninguém com essa fé. Em toda a história. É isso que está acontecendo aqui. Entende? É que a gente acha que todo mundo que tem fé entra aqui e fica sentado no banco, né? E Jesus de vez em quando ele vai surpreendendo a gente, fazendo com que os nossos olhos percebam com muita atenção aquilo que está acontecendo lá fora. Muita gente que não tem texto decorado, muita gente que não sabe fazer uma oração, muita gente que não sabe abrir um livro da Bíblia, muita gente que não sabe fazer essa brincadeira de morto-vivo que a gente faz aqui no domingo, né? Hora sentada, hora de pé, né? Muita gente que não sabe se portar quando entra aqui dentro, mas que ao clamar diante de uma circunstância adversa, crendo que essa palavra pode mudar a sua vida, demonstra uma fé às vezes maior do que toda essa rotina religiosa que a gente vive. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai ter aquilo, se a gente confiar no poder da palavra de Jesus, que a gente quer. A gente já aprendeu nessa jornada desse mês que não, né? Que as coisas podem acontecer ou podem não acontecer. Inclusive como a gente canta, né? Se a porta abrir, foi Deus, se não abrir, Ele continua sendo Deus, não é? Mas uma coisa é certa, quando a gente confia no poder dessa palavra, ela se achega a nós. Bem perto a gente canta também: está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam de verdade. E aqueles que o invocam, não só daqui de dentro, mas de qualquer lugar, Jesus ouve e estende o seu coração. Eu acho interessantíssimo essa experiência de uma confiança inabalável no poder da palavra de Jesus. No caso, o servo do centurião foi curado. Amém. Mas para mim o grande milagre não foi esse. Eu vejo até essa cura nessa narrativa bíblica do milagre
do servo, do centurião, como um milagre coadjuvante, sabe? Um milagre que nem aparece no texto como aconteceu. Só fala que ele estava restabelecido. O grande milagre, tem muito milagre acontecendo aqui. Tem muito milagre. Ver judeus religiosos obedecendo o opressor romano, indo a Jesus, fazendo um apelo a um rabi marginal que eles consideravam hereges, é um milagre. Ver um centurião romano, um homem de poder, se importar com um servo escravizado, é um milagre. Ver um centurião romano se rebaixando ao povo escravizado ou colonizado, ali, recebendo ou pedindo, confiando numa palavra de poder de um mestre, se dizendo Deus, isso para mim é um milagre. Por quê? Ele só diz, só manda chegar, só manda a sua palavra. Só manda a sua palavra que eu vou confiar. E aí, olha que milagre que acontece na sociedade quando a gente tem a fé na confiança na palavra de Jesus. Você tem uma sociedade segregada, debaixo de um império colonizador, que segregou vários povos, que abusa, expropria esses povos. Então você tem nessa narrativa judeus expropriados, você tem homens de poder que representam o Império Romano, e você tem Deus agindo e fazendo com que a sua palavra haja, para que todas essas pessoas, nessa sociedade de tantas diferenças e desigualdades, hajam em prol daquele que está em uma situação de vulnerabilidade e necessitado, que é o servo nesse caso. A palavra de poder de Jesus, ela pode reorganizar a nossa sociedade. Eu comecei dizendo que às vezes a gente olha para a nossa sociedade e fala, está tudo bagunçado. A gente vai ler notícia dos nossos políticos, a gente vê o que está acontecendo na nossa sociedade, está tudo bagunçado. Mas acreditar, ter fé no poder e confiar no poder da palavra de Jesus, faz com que uma sociedade se mova, levando vida para os mais vulneráveis, e Deus faz a parte dele, e cada um que a gente acha que não vai fazer, acaba fazendo, porque a sociedade é reorganizada na palavra de Jesus, e eu creio muito nisso. Por isso que eu creio na igreja, por isso que eu creio que a gente precisa ir para além dessas paredes, confiando nessa palavra de Jesus, porque se a gente quiser ver transformação, vai depender da nossa fé, da fé que nós temos, que Jesus tem o poder de mudar a nossa sociedade através das nossas vidas, e a gente precisa acreditar nisso. Nem precisa ver Jesus presente. Jesus só manda a sua palavra aqui para nos orientar, sabe? Então, quando a gente se depara com essa palavra de Jesus, seja o resultado que for, se vier o milagre, glória a Deus. Se não vier o milagre da forma como a gente esperava, Jesus vai estar com a gente até o fim, fazendo cumprir a sua palavra. E o meu desejo então é que nessa manhã o poder da palavra de Jesus embale o seu coração. Que ele embale o seu coração, assim, que ele renove a sua vida, que ele reorganize a sua história, que ele renove a sua confiança, para que a gente possa de fato louvar com o nosso coração esse Deus que sempre disse estar com a gente, e que ele continue sendo louvado, mas que nosso coração se coloque nesse lugar de quebrantamento. Senhor, eu estou aqui mais uma vez para dizer que eu confio na sua palavra. Eu quero quebrantar o meu coração e dizer, eu quero que o Senhor me ajude a reorganizar a estrutura da minha vida. Porque eu sei que assim eu posso ser uma peça para reorganizar a estrutura da sociedade. Eu posso ser. Eu confio nessa palavra. Independentemente daquilo que eu creio, eu confio na palavra de Jesus. Porque eu sei que perto está de todos os que o invocam. Eu acredito nisso.
Que essa palavra embale seu coração e seja ela, e somente ela, a base fundadora da reorganização da sua vida. E que aí, nessa jornada, que Ele faça aquilo que tenha que fazer e que você ande por onde tenha que andar, sempre com o coração quebrantado, se baseando nessa palavra e, inclusive, ouvindo a fé daqueles que estão do lado de fora, daqueles que não creem, que podem dizer muito sobre como nós estamos vivendo a nossa fé com Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.